da fé, aleluias, nós dedicaríamos mais nossa vida diante do Senhor. Se nós soubéssemos a importância da fé, irmãos, muitas das vezes nós não perdíamos tempos com coisas superficiais e coisas banais, coisas passageiras dessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer que a fé, ela é o princípio da obediência. Só obedece quem tem fé, e só quem tem fé é quem obedece. Então, irmãos, é bem importante quando nós paramos para ouvir o que Deus tem para falar conosco. É bíblico isso, quando Jesus escreve através do apóstolo Paulo, lá na sua carta, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, aos Romanos 10:17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Agora, nessa noite, irmãos, nós paramos para observar, aleluias, quantas são as pessoas que não param mais para ler a palavra do Senhor. Quantas são as pessoas nos dias em que vivemos que não tiram mais um tempo para orar a Deus, para ler a sua palavra? E agora eu pergunto nessa noite, será que uma pessoa dessas consegue adquirir fé? Louvado seja o nome do Senhor. Não consegue, irmãos. Então vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Vamos entender, irmãos, a importância da fé na vida de um cristão. Permaneça sentado, eu vou ler o versículo que já foi lido aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, que nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Louvado seja o nome do Senhor. É importante, irmãos, quando nós paramos para entender o significado da fé em nossa vida. Muitas das vezes, irmãos, muitos servos de Deus, muitas pessoas, nos dias em que vivemos, cambaleiam, aleluias, porque não conseguem adquirir fé, aleluias, na pessoa de Jesus Cristo. Mas a fé, irmãos, como a Bíblia diz, que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas muitas das vezes, irmãos, vivemos em uma época a qual muitos cristãos, muitas pessoas já não colocam, já não esperam, aleluias, mais nada de Deus. Já não esperam, aleluias, ter uma vida, aleluias, abençoada. Já não espera ter uma vida próspera diante do Senhor. Mas a Bíblia nos revela nessa noite que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, irmãos. Deus está falando nessa noite através da sua palavra, aleluias, que todos aqueles, aleluias, que querem ter fé, aleluias, eles precisam, aleluias, esperar. É bem verdade, irmãos, que muitas pessoas, aleluias, não alcançam de Deus, não alcançam a vitória, não alcançam a promessa. Sabe por quê? Porque não tem fé no seu coração. Eles não conseguem esperar, eles não conseguem parar, aleluias, para esperar o que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu observando esses versículos aqui, irmãos, eu consigo analisar e observar, aleluias, o significado da fé, irmãos. Se nós formos olhar, aleluias, para a vida de Abraão, Abraão foi um homem, aleluias, que Deus fez uma promessa para ele. E nós observamos, irmãos, aleluias, que Deus, aleluias, designou uma promessa para Abraão, para que ele saísse do meio da sua terra, ou seja, do meio da sua parentela, e ele fosse em destino a uma terra, aleluias, a qual ele não conhecia, ou seja, era uma terra distante, uma terra, aleluias, desconhecida, era uma terra, aleluias, a qual Abraão, aleluias, nunca tinha ouvido falar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Abraão, por meio da fé, diz a palavra do Senhor, que ele acatou de Deus e partiu para esta terra, a qual o Senhor designou para que ele fosse. E a Bíblia diz que Abraão foi um homem abençoado, Abraão foi um homem próspero, irmãos. Abraão foi um homem, aleluia, rico, porque obedeceu a voz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E observando, irmãos, aleluias, o que Deus tem para falar através da fé
em nossas vidas, eu também consigo analisar lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo 34, quando o Senhor Deus, aleluias, Ele olha pela pessoa de Jesus para a vida de uma mulher que sofreu muitos anos, 12 anos padecendo, aleluias. Aquela mulher era a escória da sociedade, aquela mulher não tinha mais esperança, aquela mulher não tinha mais expectativa de vida, aquela mulher era uma mulher, aleluias, que humanamente falando, ela não tinha mais solução. Mas a Bíblia diz, irmãos, aleluias, que através da fé aquela mulher creu que se tão somente ela tocar em Jesus Cristo, ela seria curada. E nós ouvimos falar e entendemos e cremos, irmãos, porque servimos a Deus. A Bíblia diz, irmãos, no versículo de número 34 do capítulo de número 5 do Evangelho de Marcos, que aquela mulher recebeu a sua cura, e Jesus, olhando para ela, disse assim: filha, grande foi a tua fé, vai em paz e seja curada deste teu mal. Jesus estava falando para ela assim: olha, tu foi curada porque tu usou a tua fé. Agora analise, irmãos, o significado da fé para com Deus. A Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É bem verdade, irmãos, que muitas das vezes nós não dá para entender, nós não dá para observar, irmãos, pessoas sofrendo, pessoas pegando atalhos errados, pessoas, irmãos, aleluias, que não conseguem mais observar o que Deus tem para a sua vida, não conseguem esperar, aleluias, o propósito de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes acontecem em nossas vidas desgraças, catástrofes, miséria, destruição. Sabe por quê? Porque não tem fé no nosso coração, não lê a palavra, não paga mais preço, não ore a Deus, não jejua mais, não quer ter mais vontade de vir para a casa do Senhor. E aí fica difícil, irmãos, de gerar fé no seu coração. Fica difícil, irmãos, aleluias, de entender, aleluias, o propósito de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo de número 11, a parte B do versículo, diz assim, ó: o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é maravilhoso, irmãos. Nessa noite nós estamos aqui, sabe por quê? Coberto pela presença de Deus e crendo, aleluias, apesar das lutas, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades da vida, irmãos, nós temos a fé em Jesus Cristo. Esta fé inabalável, louvado seja o nome do Senhor. Fé esta, irmãos, aleluias, que muitos desistiram. Fé esta, irmãos, aleluias, que muitos naufragaram. Louvado seja o nome do Senhor, e não alcançaram a vitória da parte de Deus. Mas nessa noite, esta igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor é uma igreja de fé. Cadê os que têm fé em Jesus nessa noite? Cadê aqueles que creem em Jesus? Cadê aqueles, aleluias, que têm a fé que um dia vai morar no céu? Cadê? Levanta a tua mão, levanta a tua mão nessa noite. Oh, aleluia, levanta a tua mão para o céu. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. A fé, irmãos, a fé, ela é um veículo, ela é um veículo que conduz o crente até Deus. Sem fé, Jesus diz, olha, se tu não estiver com fé, é impossível agradar-me. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. No livro, aleluias, de Hebreus, a qual nós lemos, nós podemos observar no versículo de número 6, o próprio Deus falando: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que
que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você crê nessa noite? Aleluias desta palavra? Então levanta a tua mão para o céu e dá um brado de vitória, porque Jesus, Ele está aqui nessa noite. Oh, aleluia! Amém, canto rabassúria. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, irmãos. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé, irmãos, não tem como o Senhor trabalhar em nossa vida. Mas é preciso, irmãos, o crente viver na presença de Deus. É preciso o crente buscar mais a face do Senhor, orar, se converter dia após dia dos seus maus caminhos, aleluias, e crer que fiel foi aquele que nos chamou. Oh, aleluia! Amai, derrece a labagaçura. Fiel é Jesus que nos chamou, irmãos. Então, se a tua fé está pouca, busque de Deus. A fé, ela é um veículo. A fé é um veículo, aleluias, que move o crente diante de Deus. Crente que não move, irmãos, crente que não anda, crente que só anda parado, é crente morto, é crente que não tem fé, é crente que não agrada a Deus. E é por isso que a vida volta para trás. Sabe por quê? Porque não tem fé no coração. Mas nessa noite, coloque esta fé na tua vida, coloque esta fé no teu coração. Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 1, versículo de número 19. Ele diz assim, ó: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitaram, fazendo naufrágio na fé. Louvado seja o nome do Senhor. O que o apóstolo está dizendo aqui, sabe o que? Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitaram, aleluias, fazendo naufrágio na fé. Muitas pessoas, o que o apóstolo está dizendo aqui, que muitas pessoas não estão fazendo caso da mesma. Muitas pessoas já não estão dando valor a este veículo que, aleluias, comunica, aleluias, o homem a Deus. As pessoas já não querem mais saber desta palavra tão pequena chamada fé. Mas eu quero te dizer nessa noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo, se tu queres ser abençoado, passa a agir pela fé. Se tu queres receber vitórias de Deus, passe a andar pela fé. Se tu queres um dia morar no céu, aleluias, ande por meio da fé. Louvado seja o nome de Jesus, porque muitos, aleluias, não fizeram caso da mesma. E o apóstolo diz, aleluias, que muitos naufragaram na fé. Sabe por quê? Porque não deram valor, aleluias, à presença de Deus, não deram valor, aleluias, de buscar mais de Deus, não deram valor de estar em comunhão com a igreja, com Cristo, não deram valor, aleluias, de dia após dia pagar o preço, aleluias, para que a fé inabalável possa habitar em sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. É um tema muito importante, irmãos, muito forte para nós, que Deus colocou no coração do seu servo, esta palavra chamada fé. Jesus, quando ele, aleluias, realizava seus milagres, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você pode ver que muitas das vezes Jesus utilizava esta palavra fé. Vai, a tua fé te salvou. Aleluias. Sem fé não tem milagres, sem fé não tem vitórias, sem fé, irmãos, aleluias, não tem cura. Sem fé a igreja do Senhor, aleluias, ela não pode, aleluias, existir. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar que a igreja de Cristo, nos dias de hoje, são contados aqueles que têm fé, aleluias, mas a Bíblia diz, como já foi dito aqui, Jesus falando: se tiveres fé do
do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te daqui e precipita-te lá no mar. Ele vai. Isso dá-nos a nos entender nessa noite que por mais que a igreja do Senhor, muitos faz caso desta fé, mas se tiver um só com uma fé inabalável, Jesus move o monte, Jesus move, aleluia, situação, Jesus move situações para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que muitos não tenham, ainda que muitos não levem a sério esta palavra, mas Jesus nos garante nesta noite, aleluias, que a fé feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ainda que muitos, aleluias, aqui dentro talvez não tenha tal fé, aleluias, mas se tiver um só aqui dentro, é capaz de atrair a presença de Deus e milagres extraordinários acontecer. Eu não consigo entender uma coisa, irmãos, é que nós vivemos em uma época difícil, nós vivemos em uma época, aleluias, em que o ser humano, ele consegue, aleluias, distanciar de Deus de uma forma tão fácil, ele consegue abandonar a Deus de uma maneira brincando, louvado seja o nome do Senhor, e saiu por aí, aleluias, palavras, irmãos, aleluias, que não estão baseados nos vernáculos da verdade, que é a palavra de Deus. Muitos ensinadores aí fora começam a ensinar pessoas não terem a fé em Jesus Cristo, mas terem a fé em um próprio homem. Agora eu pergunto a você nessa noite, como que nós irá seguir um homem, aleluias, quando aquele homem partir desta vida? O que será da nossa vida, irmãos? O que será da nossa vida? Mas aqueles que coloquem a fé em Jesus, aleluias, esses não serão frustrados. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo foi o único que morreu na cruz do Calvário para nos dar a vitória. Aí nós conseguimos analisar pessoas agindo, aleluias, não, eu vou ter fé em fulano de tal, eu vou ter fé em ciclano, eu vou ter fé em Beltrano, eu vou ter fé no pastor, eu vou ter fé no bispo, eu vou ter fé em A e B, aleluias. Você tem que crer na palavra deliberada do homem de Deus, mas a sua fé não pode estar baseada em preceitos humanos, a sua fé tem que estar baseada em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim, somos salvos pela graça, por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Sem fé você não vai para o céu. Sem fé aqui na terra mesmo é sofrimento. Sem fé